Olá, namaskar. Hoje vamos abordar um tema que está relacionado com liberdade religiosa em Portugal e os vários aspectos relacionados com a liberdade religiosa. E para este efeito nós temos hoje o Dr. Alpesh Ranchordas e também a Dra. Surya Kala. E uma breve apresentação do Dr. Alpesh, que pela profissão é informático, mas tem dado uma grande ajuda à comunidade hindu de Portugal, faz parte da direção e também tem trabalhado com a Comissão da Liberdade Religiosa e aqui a Dra. Surya Kala, cuja profissão principal é médica e tem uma larga data de anos de tratar os vários doentes das várias religiões e tem sido bastante enfrentado os problemas relacionados que os docentes às vezes têm nos hospitais, na linha das religiões, nas linhas das culturas. E então, sobre estes e outros temas, vamos falando com os nossos convidados, com o Dr. Alpesh e a Dra. Surya Kala. Bem-vindos. Obrigado. Então, eu começo com o Dr. Alpesh. A primeira pergunta, em que consiste a liberdade religiosa? Muito bem. Namaskar. A questão da liberdade religiosa é uma questão bastante complexa e delicada. É complexa porque a sua compreensão envolve aqui abordagens interdisciplinares. Nós estamos a falar ao nível da história, da ciência jurídica, da ciência da religião, antropologia, teologia. E é delicada, porquê? Porque exige de cada um de nós uma tolerância religiosa e o respeito pelo próximo, independentemente da sua confissão religiosa. E, portanto, cada vez mais este fator é importante no mundo cada vez mais plural. A liberdade religiosa não é simplesmente a liberdade do culto, não é a liberdade de consciência moral, embora esses sejam os pilares. A liberdade religiosa é um direito humano de agir, de expressar, de pensar, de acordo com as suas convicções morais. Portanto, no Estado democrático, o objetivo principal é de nós termos aqui, é de conciliar os diversos interesses dos cidadãos. E é nesse âmbito que a liberdade religiosa é bastante importante, é fundamental, diria eu. Porquê? Porque ajuda a sustentar aqui a convivência pacífica. Muito obrigado, Dr. Alpesh. Então, passamos a palavra à Dra. Surya Kala, que podia dar mais informações relacionadas com, quais são os princípios pela qual a lei da liberdade religiosa é regida? Sim. A lei da liberdade religiosa é regida por vários princípios, entre os quais a liberdade da consciência, da religião e do culto, a liberdade da igualdade, o princípio da igualdade, o princípio da separação, o princípio de não confessionalidade do Estado, o princípio da cooperação, o princípio da força jurídica e da tolerância. São muitos princípios, mas não irei abordar isto. Irei focar a minha explicação em dois princípios, que é o princípio da igualdade e o princípio da separação. Então, o que é que diz o princípio da igualdade? Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, perseguido, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever por causa das suas convicções ou práticas religiosas. O Estado não discriminará nenhuma igreja ou comunidade religiosa relativamente às outras. O que é que isso quer dizer? Na prática, eu sou hindu e, por ser hindu, eu tenho o direito de professar a minha fé, não sendo prejudicado nem beneficiado de maneira nenhuma. E o Estado não tem que intervir em qualquer sítio onde eu esteja naquilo que eu confesso. No princípio da separação, diz: as igrejas e demais comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções de culto. Isto é, as igrejas e comunidades não têm nada a ver com o Estado, porque podem se organizar, podem ter a sua funcionalidade dentro do seu âmbito. O Estado está a par disto, está fora disto. E perante esses dois artigos, qual é a importância destes dois princípios na nossa vida diária? Isto é, como é que o cidadão tem direito a, ou como é que o cidadão pode aproveitar destes direitos que o Estado nos dá. E vamos entrar então no artigo 13º, que diz assistência religiosa em situações especiais. O que é que isso quer dizer? Eu vou ter que ler isto primeiro, que é para depois explicar na prática o que é que isso quer dizer. Sim, pode ser.
A qualidade do membro das Forças Armadas, Forças de Segurança ou da Polícia, a prestação de serviço militar ou serviço cívico, o internamento em hospitais, asilos, colégios, institutos ou estabelecimentos de saúde, de assistência, de educação ou similares, a detenção em estabelecimento prisional ou outro lugar de detenção não impedem diz o exercício da liberdade religiosa e, nomeadamente, do direito à assistência religiosa e à prática dos atos de culto. Isto, agora vamos selecionar 2 ou 3 departamentos, que um é a saúde, outro é prisional e outro é as escolas. Portanto, todos estes estabelecimentos onde um hindu estiver têm direito a processar a sua fé, tem direito a processar dentro da sua fé tudo o que lhe diz respeito em questões da alimentação, em questões do seu culto e tudo inerente a isto. Portanto, tem esse direito. Mas, se precisar de algo muito mais específico, tem também direito de pedir uma assistência mais espiritual, mais específica. E o que é que isso quer dizer? Vamos pôr na prática um internamento normal, o doente é admitido, ele é perguntado qual é a religião processa e, a partir daí, se houver dúvida a nível dos serviços, irão inquirir, perguntar e tentar satisfazer as necessidades desse doente. Mas estamos num doente em que está numa situação em que não consegue falar, onde não tem quem lhe possa falar por ele, porque não tem ninguém, e eu preciso de uma assistência espiritual. E agora o que é que eu faço? A entidade hospitalar ou a direção hospitalar tem por obrigação, quando comunicado, contactar a comunidade hindu, que por sua vez terá como função enviar os seus ministros de culto para resolver esse problema, portanto, nunca nenhum cidadão. E agora estamos a falar, hindus especificamente, deixarão de ter, ou deveriam deixar de ter, qualquer assistência espiritual quando ela o precisar. É exatamente igual nas prisões, é o mesmo processo. É exatamente igual nas escolas, é o mesmo processo, e quando falamos das escolas, falamos de alimentação, de ele ser hindu, portanto, não poder comer isto, não poder fazer isto, ou poder faltar isto. Portanto, os professores devem estar sensibilizados para respeitar esses alunos que têm, porque hoje em dia as aulas são multirracionais, todos com culturas diferentes, portanto, devem estar sensibilizados para isto. Então, desculpe por interromper. Então, tem uma larga experiência em lidar com estas questões, estes problemas, mas em prática o que tem acontecido? É assim, tem larga experiência sim, porque na altura não havia essa lei da liberdade, isto tem 10 anos, e que na prática está a ser posto agora, há pouco tempo, portanto estamos a sensibilizar, é um trabalho que estamos a fazer na sensibilização a nível dos hospitais, a nível das prisões e a nível das escolas, para que os profissionais de saúde percebam que todos somos iguais, em qualquer departamento. Dificuldades, concretamente a alimentação. É um direito de cada cidadão praticar a alimentação que pratica, porque a religião assim o obriga. E depois não lhe é dada esse direito. Portanto, porque as pessoas, os profissionais de saúde ou os profissionais ignoram pura e simplesmente. Já tem havido uma sensibilização, já tem havido muita melhoria neste sentido. Portanto, a dificuldade exatamente que havia é a parte dietética. Em questões de prisão, e se passo um exemplo particular pessoal que passei, levei mês e meio a tentar ver se a pessoa que estava tida tivesse o direito a essa alimentação. Foi muito difícil e pronto, mas conseguimos, ao fim de algum tempo, conseguimos que ele tivesse esse direito. Mas isto levou processos porque as pessoas não estavam sensibilizadas para isto. Portanto, hoje em dia, com essa lei da liberdade religiosa, dá direito a que nós, e quando eu digo nós, todos os cidadãos, aqui referencio aos hindus, que têm esse direito, têm que pedir esse direito que têm, e a entidade onde estiverem tem como resolver a situação. Não estão aptos, não conseguem. Tem a comunidade hindu aonde dirigir, e será a comunidade hindu, pelos seus ministros do culto, resolver essa situação. Mas vão dizer, será que existe? Faz sempre. Mas sim, outra questão aqui podia ser que, será que há algum manual, algum boletim nos hospitais usando quais os utentes, seja qual for da religião, saberão os seus direitos?
O grupo de trabalho da religião e saúde está a trabalhar nisto, já trabalhamos nisto. Foi construído um livro que deve estar que esteve publicado e que está a ser atualizado e vai ser publicado para que todos os profissionais tenham acesso a esse. É um livro muito pequenino em que fala sobre os diferentes pontos de cada confissão religiosa. Acho que deve ser muito importante, muito útil, no sentido de eu tenho um doente evangélico, como é que funciona, eu tenho ismaelita, o que é que eu faço, como é que eu processo com isto, eu tenho hindu, como é que eu faço, eu tenho budista, como é que eu faço. Portanto, tem os principais pontos que constam nesse manual que nós temos. Portanto, supostamente, ou irá online, ou irá em livrinhos, que isso neste momento está em estudo. Portanto, muito obrigado. Então, e aqui também uma questão muito importante é, tipo, como é que qualquer instituição pode adquirir a personalidade jurídica, porque não é que qualquer instituição poderá ter uma intervenção, digamos, neste caso, tanto no hospital, como na prisão, como na escola. E aqui pergunto à doutora Lopes, então, o que acha? Como se pode adquirir uma instituição a personalidade jurídica nestas equações? Muito bem. As pessoas coletivas religiosas, que é o tema desta conversa, podem adquirir essa personalidade jurídica através da inscrição do respectivo registro junto de entidades competentes. E, portanto, sempre cumprindo a série de requisitos que são enumerados pela lei. Uhum. Ok, muito bom. Então, a seguir, quais são outras vantagens que esta radicação traz às instituições? Antes de passar para a radicação, se calhar podíamos falar aqui um bocadinho mais sobre quem é que pode adquirir essas personalidades jurídicas. Por favor. Pronto. Neste momento, quando nós falamos em personalidade jurídica nesta área religiosa, nós falamos de igrejas, falamos de comunidades religiosas de âmbito local, regional, nacional, falamos de institutos de vida consagrada, outros institutos, fundações e associações, sempre com fins religiosos. Portanto, todos estes podem, sempre cumprindo os requisitos enumerados na lei, requisitar ou submeter aqui este pedido da personalidade jurídica. Relativamente a radicada, a sua questão em concreto, nós, antes de passar para os benefícios, é importante explicar também aqui à audiência o que é ou como é que se ganha este estatuto de entidade radicada. A Comunidade Hindu de Portugal é uma entidade já radicada. E, portanto, este estatuto, como é que se adquire? O que é o estatuto de radicada? A Lei de Liberdade Religiosa, de 2001, instituiu um enquadramento legal em que todas as entidades religiosas, estamos a falar de igrejas e comunidades religiosas, que tivessem uma presença social organizada em Portugal com mais de 30 anos, ou que estejam reconhecidas internacionalmente mais de 60 anos, podiam adquirir este estatuto. Portanto, a ideia era submeter este estatuto e, portanto, a Comunidade Hindu de Portugal cumpre este primeiro requisito, que já está cá estabilizado, com a sua estabilidade garantida há mais de 30 anos em Portugal. E, portanto, para as restantes igrejas e comunidades que queiram adquirir, basicamente o que tem que fazer é submeter esse pedido de radicação, cumprindo sempre os requisitos, e depois a sua qualificação será atestada por um membro do governo competente, e que, enfim, depois da sua aprovação será averbada no registro. Muito obrigado. Então, a questão que lhe coloco a seguir é na continuação da nossa conversa, que faz parte da direção da Comunidade Hindu de Portugal e é uma instituição radicada. E o que a CHP, ou a Comunidade Hindu de Portugal, tem feito para a promoção da liberdade e harmonia religiosas aqui em Portugal? Muito bem. O que acontece aqui em termos de estatutos de uma igreja radicada e mais concretamente da Comunidade Hindu de Portugal, aqui há alguns benefícios que convém nós termos em conta. E que depois já passo para a comunidade em específico. Os benefícios o facto de uma entidade religiosa já estar radicada, já por si só é um benefício. Porquê? Porque o objetivo aqui é de nós termos aqui os mesmos privilégios que uma igreja católica. Portanto, estamos aqui a ter os mesmos direitos que o Estado reconhece para uma entidade radicada. E, portanto, este já é um benefício. Depois, temos aqui alguns pontos fundamentais que é importante também ter em conta. Primeiro, tem a ver com o reconhecimento do casamento religioso. O casamento religioso feito numa entidade radicada tem o seu reconhecimento para efeitos civis.
desde que seja feito pelos ministros de culto de nacionalidade portuguesa e, caso não tenha uma nacionalidade europeia, neste caso, que tenha pelo menos aqui uma residência temporária ou permanente em Portugal. Este será o primeiro ponto, que é uma grande vantagem que as entidades radicadas podem ter. Depois temos aqui um segundo ponto que mostra que o Estado está ciente deste tipo de entidades, que é a possibilidade de propor. Essas entidades podem propor acordos com o Estado sobre matéria que seja de interesse comum. Portanto, há determinadas entidades que têm, enfim, suas especificidades em termos festivos, em termos culturais, que podem propor esse acordo ao Estado e que, naturalmente, vai a discussão até chegar à Assembleia para a sua aprovação e colocado na lei. Depois temos ainda também uma grande vantagem, que é dar voz a essa entidade, como fazendo parte da composição da Comissão do Tempo de Emissão das Confissões Religiosas. O facto de estar a dar voz, como é este programa, mostra realmente o que é que a entidade radicada é e que tipo de funções e exercícios que estão a ser executados para os seus cidadãos. Depois temos ainda também um ponto fundamental que também poucos conhecem, que tem a ver com um contribuinte pode atribuir ou dar uma cota equivalente a 0,5% do rendimento da pessoa singular para essas entidades. E neste caso, para a Comunidade Hindu de Portugal, desde que, enfim, essa entidade solicite isto ao Estado. Okay? Muito obrigado. Então, pergunto aqui a doutora Surikala, então, tem visto alguns exemplos em que a intervenção de parte da Comunidade Hindu de Portugal tem sido útil, tanto na questão do hospital, ou na saúde, ou na prisão, ou na escola? Em questões de hospitais, não tem tido ainda não tem feedback muito grande, porque isto ainda não está completamente em prática em questões de sensibilização das ambas as partes. Vai-se começando, vai-se trabalhando, portanto, estamos a trabalhar para esse caminho. A nível das escolas, e sim, e portanto aí temos já, os refeitórios já aceitam o regime alimentar vegetariano, já se aceita, em colaboração com a ACM, que todos os anos elaboram um calendário com todas as confissões festivais que existem em cada data. E o que é que isso dá direito a? Dá direito a qualquer aluno ou qualquer trabalhador, isto é outra lei, que é a dispensa no trabalho, nas escolas ou nas provas. Portanto, o haver conhecimento a nível do Estado, dos datas festivas, o trabalhador, que ele seja do Estado, quer seja independente, quer seja a contrato, pode pedir a dispensa naquele dia para o seu dia festivo. Pode pedir, os alunos, a mesma história. E depois, imagina que o meu dia do culto é um dia de semana. Eu, como aluna ou como trabalhadora, se eu pratico, tenho direito a faltar esse meu dia de trabalho. Como é que se comprova este direito? Pronto, para isso eu tenho que estar inscrita na comunidade onde eu pertenço. E isso depois a comunidade envia à entidade estatal esses pormenores, que é para depois poderem ser utilizados em questões. Se o senhor pertence, tem direito a. Os mesmos em questões dos alunos das escolas. Têm direito a faltar especificamente uma data muito festiva, que é o Ano Novo. Se calhar o dia de semana. Têm direito a faltar. Mas para isso, como digo, tem que fazer... A comunidade tem que enviar um ano antes, é uma das condições, que existe esse nosso calendário e que no dia tal existe o Ano Novo. Não tendo, pode-se pedir, e depois a comunidade terá como resposta dizer, sim senhora, é essa a data, e portanto o aluno pode faltar às provas, pode faltar às aulas para comemorar o seu dia festivo. Perfeito, muito obrigado. Então, última pergunta talvez, que colocou a doutora Alpes, que a Comunidade Hindu de Portugal é a primeira comunidade de cariz hindu em Portugal, se não me engano. Certíssimo. E o que a Comunidade Hindu de Portugal tem feito para digamos, promover e, digamos, também sensibilizar todos os hindus pelos seus direitos e também, a última parte seria desta pergunta, para, digamos, promover a harmonia entre as várias religiões que existem aqui em Portugal. Claro. A Comunidade Hindu de Portugal, e é importante salientar, é a primeira comunidade hindu, porque existem já mais, que foi criada cá em Portugal. E, portanto, foi também a primeira a ser radicada.
Existem uma série de eventos que estão a ser realizados e, portanto, isto para criar a tal união, porque existem as práticas regulares, diariamente nós temos sessões de culto a serem realizadas no templo, e isto, para o facto de nós estarmos no mundo ocidental, também obriga aqui a termos, ou pelo menos é disponibilizado, este ambiente de nós queremos manter aqui um bocado a nossa questão cultural. E este tipo de eventos culturais, não só em termos de culto, mas propriamente de eventos festivos também, faz com que os descendentes mantenham este tipo de tradição para que nós consigamos também transmitir os nossos valores tradicionais aos descendentes. Portanto, este é um bom princípio porque, independentemente do número de pessoas que estejam presentes no templo, aquele ritual está sempre presente. E, portanto, isto abre as portas para quem quiser manter esta tradição e, portanto, a comunidade está sempre aberta nesse âmbito. Ok. E, pronto, a comunidade hindu tem tipo, recebido pessoas das outras comunidades? Comunidade hindu, comunidade islâmica, comunidade sikh, budista, cristã? Certo. A comunidade hindu de Portugal é uma comunidade muito aberta, muito pacífica e o próprio templo tem recebido, portanto, através do secretariado, nós temos uma página que depois pode ser passado aqui no programa, www.comunidadehindu.org, que no fundo temos aqui contactos do secretariado que promovem eventos de visitas e outros tipos de eventos, religiosos e não, que no fundo abrem as portas para, independentemente de ser hindu ou não, para fazer esse tipo de visitas. Portanto, estamos aqui a promover esta abertura. E como é que têm corrido estas visitas? Têm aparecido escolas ou universidades, muito bem recebido. O secretariado tem recebido inúmeros pedidos das escolas. Muitas vezes nós, enfim, a secretaria recebe também pedidos de escolas que vêm de autocarros de diferentes cidades, em determinadas horas, enfim, é acordar com a secretaria e as horas do tempo. É uma espécie de visita guiada. Certíssimo. E, portanto, constantemente o próprio site promove aqui vários eventos. E, portanto, para quem quiser estar atento também a este tipo de eventos, quando é que se realizam, enfim, o que é necessário e aí para além. Portanto, estamos sempre abertos, de braços abertos, para receber qualquer pessoa. Tem todas as informações na site e na página da Facebook, etc. Sem dúvida. Muito obrigado. Então, acho que chegamos quase no fim do nosso programa e falta-me dizer que a comunidade hindu de Portugal tem desempenhado um papel muito importante, digamos, tanto quanto é possível dentro desse quadro legal, quadro constitucional, e em todos os, digamos, todos os contextos, Portugal tem sido um grande modelo, não só por causa de, digamos, estas situações de promover liberdade religiosa, também o trabalho do ACM, Alto Comissariado de Migrações, também tem sido um grande modelo para o mundo todo. E não é por acaso que o secretário-geral das Nações Unidas é um português, e acho que isto tudo cabe a todos os portugueses também levar isto à frente, e esta é uma grande responsabilidade para todos nós, promover tanto quanto possível liberdade religiosa, a harmonia entre as várias religiões. E pronto, também promovendo estas coisas, também estamos a promover humanidade e respeito pelos vários cultos e todas as culturas, religiões. Claro. E aí. Eu acho que é mesmo de sublinhar esse ponto, num mundo cada vez mais pluralista, esta tolerância religiosa ser muito importante. Muito. E daí esta lei da liberdade religiosa vir a este... Sem dúvida. Os sinais que este recém-concluído o resultado, digamos, da eleição europeia tem dado que nós temos que promover mais isto para conter o populismo e ultranacionalismo, etc. Muito obrigado. Até breve. Obrigado. Namaskar.